Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O brasileiro tem por hábito apostar nas loterias da Caixa Econômica Federal. E vale o ditado, para ganhar tem que jogar. Essa semana, que antecede o nosso programa de hoje, tivemos um prêmio da Quina de 12 milhões de reais pago para um apostador aqui de Uberlândia. Mas o que chama a atenção é a quantidade de ganhadores de Uberlândia e região que tivemos nos últimos anos. Para entender esse fenômeno, o Band Entrevista de hoje recebe o presidente do Sindicato dos Empresários Lotéricos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o senhor Orseni Ferreira Machado. Orseni, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. A gente que agradece essa oportunidade da gente poder mostrar ao público, né, o trabalho que a gente realiza, né? E o assunto interessa a todos, eu tenho certeza. Agora, vamos começar o nosso bate-papo. Quero saber o seguinte, além de presidente da associação, né, você é dono de uma lotérica aqui em Uberlândia. Perfeito. Você joga com qual frequência? Você já ganhou alguma vez? Sim. Veja bem, olha, ganhar já ganhei, mas não o suficiente para poder parar de trabalhar, né? Mas ganhar eu já ganhei várias vezes. E assim, um caso interessante a falar é o seguinte. Às vezes acontece um dia que eu esqueço de jogar. Tá? Se eu chego em casa, poxa, eu esqueci de jogar. Normalmente acontece isso, mas eu tenho o hábito de fazer os meus jogos, né? Claro, dentro de um valor que realmente eu possa fazer. É justamente isso que a gente pede a todos, né? Que façam o seu jogo da forma que dentro do seu orçamento, né? Então eu sou um jogador, gosto dos jogos que eu faço, principalmente da Caixa, porque eu acho que são jogos diferenciados. Uhum. Mas assim, sempre jogo, mas assim, o prêmio principal ainda não chegou para mim. Tá certo. Antes da gente falar dessa premiação, né, da região que está muito pé quente, é importante a gente entender essa estrutura, né, aqui pegando então o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, quantidade de casas lotéricas, né, quantos serviços são prestados à comunidade, que esse é o objetivo fim das loterias, né? Correto. Na verdade, aqui, a nível nacional, a gente tem em torno de 13.500 loterias no país, né, espalhada por todos os lugares, né, até lugares que não tem banco. E na nossa região aqui, a gente tem em torno de 193 loterias no total, tá? Em alguns municípios que também não tem bancos, né? E o grande trabalho da rede lotérica, né, ele funciona na seguinte forma: as pessoas que têm que fazer suas obrigações de pagamento de água, luz, telefone, recorrem à rede lotérica para poder fazer esses pagamentos, além de boletas de outros bancos que também recebe, né, impostos veiculares também que a gente recebe. Sim. Tá? E além dessa parte, a gente faz também a parte de pagamento de aposentado, pagamento de FGTS, de pessoas que saíram da empresa, pagamento de PIS, todos aqueles encargos sociais que são pagos e a pessoa se faz jus, na rede lotérica a gente faz o pagamento disso. As loterias, a gente pode falar que é quase que um correspondente bancário, né, que veio justamente para estar mais próximo do cidadão. Você citou aí duas vezes cidades, inclusive, que talvez não tenha agência bancária, e desafogou as agências também, né, Orseni? Perfeito, exatamente. Esse é o grande ponto, tá? De tirar a condição de desafogar as agências e também trazer para as pessoas a facilidade dele procurar um serviço que está mais próximo à casa dele, né? E além disso também, né, no aspecto de segurança, porque uma pessoa, para se deslocar ao banco para ir uma distância maior, né, para retirar uma aposentadoria, por exemplo, o risco dele é muito maior. Ele estando próximo à casa dele, na loteria, ele pode até fazer na loteria esse resgate individual, não na totalidade. Já que ele está mais próximo, então eu tiro cada semana eu tiro um valor. Então ele corre muito menos risco, né, por questão de segurança, de poder utilizar a rede lotérica. Esse é o grande trunfo da rede lotérica. Você acha que é possível a gente tentar dimensionar quantos serviços são prestados pelas casas lotéricas? Porque a gente sabe que são muitos, né? Você numerou assim, quer dizer, praticamente todo tipo de serviço bancário hoje a casa lotérica consegue oferecer. Exatamente. Olha, é um número bastante expressivo, tá? Ele difere por região, porque tem algumas regiões que não existem alguns convênios, né? Há exemplo, por exemplo, no estado de Goiás, nós não temos o convênio aqui do veicular, do imposto veicular. Então eu não consigo receber de Goiânia, tá? Mas não só da região, eu recebo também de São Paulo, né? Inclusive de São Paulo tem uma característica que a gente recebe sem a boleta, tá?
A gente acessa o sistema automático, um sistema que a gente tem chamado PEC, que é pagamento eletrônico, sem necessidade do documento, Sim. que ajuda muitas pessoas, porque às vezes uma pessoa sumiu uma conta de telefone e não tem, ou a empresa nem passa a conta de telefone, ele chega com o número do telefone na loteria e ele faz o pagamento da mesma forma. E até de uma forma mais segura, porque quando eu acesso para fazer o pagamento lá, por exemplo, na Algar ou outras empresas, eu acesso o banco de dados da empresa de telefonia. Então eu faço o pagamento instantâneo. Então a segurança é muito grande, né? Do que a pessoa receber uma conta pela internet, fazer alguma coisa desse tipo. Agora, então, desculpa te interromper, agora a partir do momento então que você recebe o cidadão e você presta essa quantidade de serviço para ele, você também está prestando um serviço social. Sim. As casas lotéricas têm um papel social importante, a gente pode falar isso? Sim, com certeza, tá? E assim, esse serviço social, ele vai além do serviço social para o cidadão, né? Uhum. O cidadão propicia ao governo, né, uma condição de arrecadação extremamente grande em relação à área social, né? Claro que não é com o pagamento de conta, mas é com o jogo. Né? As pessoas realizando seus jogos na loteria, ele está contribuindo grande parte daquele valor para a área social do governo, onde ele aplica em áreas de estudante. Por exemplo, nós tivemos recentemente as Olimpíadas, né? A Caixa, sim, através dos jogos, ela patrocina grandes jogadores aí, grandes pessoas que disputam essa. Nós tivemos aqui na Uberlândia mesmo vários ganhadores, sim, até no pré-olímpico, no pessoal que tem deficiência, que faz paralímpico, né? Que faz esse trabalho, né? Então é interessantíssimo. Isso a gente deve ao apostador, né? O apostador é que realmente faz isso acontecer. Mas antes da gente falar então do ganhador final, aquele que foi lá e fez o seu bilhete, né? E foi contemplado com prêmios do dia a dia, prêmios milionários, esse dinheiro, então, essa contribuição, ela tem essa destinação. Para o esporte, para a educação, né? Porque muitas vezes as pessoas jogam, acreditam que o dinheiro é apenas a aposta e o retorno em prêmios, e não. Perfeito. O que é arrecadado, ele tem essa destinação social também. Exatamente, e a da arrecadação é quase que 50% arrecadado para essa área social. Em média, 48% do valor gasto pelo apostador, né? Então, assim, a gente tem essa parte aí que é muito interessante, depois a gente trouxe alguns números para poder falar. Assim. Sim, eu queria que você compartilhasse com a gente, inclusive. Tá. Veja bem, no ano de 2023, os jogos da Caixa em todo o Brasil tivemos uma arrecadação de 23,4 bilhões de reais. E isso forneceu um recurso para a área social de 11 bilhões de reais em todo o país, tá? Então, assim, é um dinheiro muito grande que faz com que o governo possa utilizar isso da melhor forma possível, tá? Então, este ano, por exemplo, já tivemos uma arrecadação já de 11 bilhões de reais, tá? E para a área de social, é bastante significante isso, porque representa bastante para o governo isso, né? E exatamente essa contribuição é que nos deixa, assim, muito gratificado por poder realizar esse trabalho, né? Porque além da gente realizar possibilidade do sonho das pessoas, a gente também consegue, através da pessoa, a gente contribuir também, através dela, para o governo, uma área tão importante que é a área social, que precisa sempre ter uma contribuição constante. Então a gente pode falar, Orsini, que a cada aposta, cada jogo que é feito, todo mundo ganha. Independentemente de você ser o premiado ou não, mas todo mundo ganha, o Brasil todo ganha, justamente com essa parcela da contribuição social, dessa destinação do dinheiro das apostas que você está explicando para a gente. Todo mundo é vencedor. Exatamente. Essa é a filosofia dos jogos da Caixa Econômica Federal, né? Vamos dizer assim, os jogos são características para isso, são para recursos. É um entretenimento para as pessoas, né? As pessoas apostarem e ter o sonho da possibilidade de ficar milionário, como essa pessoa ficou, né, na segunda-feira, tá? E mesmo assim contribuir fantasticamente para isso aí. E o interessante é que também essa contribuição é de qualquer tipo de pessoa. É uma pessoa que tem uma condição melhor de vida e uma pessoa que está, um varredor de rua que tem uma maior dificuldade financeira. Então isso é extremamente interessante, eu julgo, para que o nível é tudo igual. Todos os valores são gastos ali, a contribuição é a mesma.
A pessoa que contribui menos, vamos dizer assim, por apostar menos, ele pode se sentir grande, porque na verdade ele está contribuindo bastante, porque ele está todo dia assíduo ali, fazendo o jogo, tentando ganhar, tentando realizar seu sonho. Dentro da casa lotérica, né, todo mundo é igual, independentemente aí do valor que ele vai apostar. Inclusive, acredito que devem ter histórias curiosas do dia a dia ali, gente que frequenta as lotéricas. Você se recorda de alguma para compartilhar com a gente? Olha, eu recordo de uma, já há muito tempo atrás, de uma pessoa que insistentemente, né, ele chegava na loteria dizendo que ele tinha ganhado o prêmio, tá? Ele insistia, falando, eu ganhei o prêmio, eu fui na caixa, mostrei para eles que o prêmio era meu e eles não me pagaram, né? Mas assim, tal é a vontade dele continuar com o processo, mesmo sabendo disso, na cabeça dele sendo assim, ele continuava todo dia lá jogando, todo dia lá contribuindo, exatamente para poder realizar o sonho dele. Agora, a lotérica acaba virando um ponto de encontro, né? Tem muita gente que fica ali, conversa, e as pessoas se conhecem, vão lá ou para pagar a conta, ou para fazer um jogo, acaba virando uma grande comunidade ali naquele bairro, né? Você sabe que você vai na casa lotérica, sábado de manhã, eu particularmente gosto de ir na casa lotérica sábado de manhã, viu, Orseni? E aí você conversa com um, conversa com o outro, né? Vira um ambiente de amizade ali. Isso que você falou é muito interessante e é bom a gente comentar também que, por exemplo, tem pessoas que com os nossos atendentes tem uma afinidade muito grande. Então, tem pessoa que sai do bairro longe para poder ir na loteria, que ele gosta de estar presente todos os dias, né? Ele se sente prazer poder estar lá, poder conversar com a pessoa, porque é amigável isso, né? É diferente de um banco que você já encontra uma porta que te impede de você entrar, né? Então, nas loterias é muito mais fácil, é muito mais familiar e é muito gratificante isso, sabe? Você vê as pessoas honestamente falando as coisas, discutindo, conversando, debatendo papo, né? E mostrando que ele está num ambiente que ele gosta de estar. Isso para a gente é muito gratificante. Isso é muito legal. Quem frequenta a casa lotérica sabe do que o Orseni está falando. Ele está todos os dias, está diariamente ali em contato com o público. Vamos falar dos prêmios em Uberlândia, a quantidade de ganhadores e os milhões, né, que vieram para a nossa região em função das apostas. Mas isso, Orseni, depois do intervalo. O Band Entrevista vai fazer uma breve pausa aqui, hoje recebendo o senhor Orseni Ferreira Machado, ele que é presidente do Sindicato dos Empresários Lotéricos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta nesse sábado, recebendo o presidente do Sindicato dos Empresários Lotéricos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Orseni Ferreira Machado. Orseni, obrigado pela sua presença, que nos traga bastante sorte. Estamos falando de loteria, estamos falando de prêmios que saíram aqui para Uberlândia e região. Orseni, a gente tem acompanhado nos últimos anos uma grande quantidade de premiações que saem para Uberlândia e região, seja no prêmio principal, seja em prêmios secundários. Como é que está esse cenário? A gente pode falar que Triângulo e Alto Paranaíba anda pé quente mesmo? Exatamente, isso é a grande realidade que nos últimos anos isso tem acontecido e está crescendo mais ainda, né? A gente pode falar com segurança que no estado de Minas, a cidade de Uberlândia, né, a região aqui é a que mais tem prêmio a nível nacional, né? Até uma curiosidade também para falar um pouco mais do estado, embora Minas seja um setor de arrecadação que esteja em terceiro lugar a nível nacional de estados, né? Certo. Ela está em segunda a nível de prêmios. Então vem São Paulo, Rio e Minas, né? Na verdade, a arrecadação de Minas, a arrecadação de São Paulo e Rio de Janeiro é maior do que a de Minas. Mas, no caso dos prêmios, né? Primeiro São Paulo, depois Minas. Mais ganhadores então, em Minas Gerais. Então se aposta em termos numerários, aposta menos em Minas, mas em consequência os prêmios são maiores em Minas. A frequência é muito maior de prêmios, né? E essa é uma das razões porque a nossa região aqui é realmente pé quente. Olha que interessante. Se a gente fizer uma retrospectiva, você tem aí prêmios importantes que saíram para a nossa região? Sim. Neste ano, por exemplo, nós tivemos 2 grandes prêmios do Loto Fácil, né, que saiu em Uberlândia. Tá? Nós tivemos aqui 3 milhões de reais, 3 milhões e 100 reais, 100 milhões
3 milhões e 100 mil para que Uberlândia só no ano de 2024, né? Nós tivemos também, aí na região, você extrapola um pouquinho para o lado da região, nós tivemos na região mais 4 ganhadores. Então, no total, nós tivemos como prêmio principal 6 ganhadores só deste ano aqui do prêmio principal, sem falar dos outros prêmios secundários e isso nós estamos falando do Loto Fácil, tá? Loto Fácil. Outro ponto também, a quina é um produto que também realmente dá grandes prêmios, tivemos aí essa semana 12 milhões de reais, né? Foi um dos melhores prêmios neste ano. E foi um prêmio dividido, né? Foi um prêmio dividido. Metade para Uberlândia e metade para outra cidade. E o interessante disso, a gente pode comentar um pouquinho sobre a aposta que foi feita em Uberlândia, que quando você vai apostar no jogo, você aposta uma quantidade de dezenas. Sim. E você pode apostar mais. Consequentemente, o valor que você vai pagar pela aposta é maior. Mas nesse caso desses 2 prêmios, esse prêmio que deu em São Paulo, a pessoa apostou 8 números em 80 números e acertou 5. Aqui em Uberlândia, essa pessoa que é grande sorte, né? Ele apostou 5 números e nos 80 ele acertou os 5. Olha tá? isso. Então, assim, mostra já um pouco a facilidade das pessoas em Uberlândia, né? Qual o valor dessa aposta? Ele R$2,50. Essa aposta fez uma aposta única de R$ 2,50 e ganhou 12 milhões de reais. 12 milhões de reais, tá? É o que você falou, né? Na loteria iguala todo mundo, Exatamente, independentemente da quantia que ele aposta, que ele joga. Independente disso, o prêmio inclusive foi igual. Embora a pessoa tenha gastado mais, o prêmio foi igual. É evidente que quando você gasta mais, talvez a probabilidade é maior. Mas não para quem tem sorte. Aqui as pessoas de Uberlândia que têm sorte maior, então com qualquer valor ele vai conseguir ganhar. Ô, Ceni, agora a gente tem Mega Sena, Dupla Sena, Loto Mania, Loto Fácil, Quina. Tem algumas delas aonde as premiações saem mais aqui para a nossa região ou independe uma coisa da outra? Boa pergunta. Na verdade, a nossa região, em termos do Loto Fácil, a premiação é maior. Tá? Loto Fácil e Quina. Porque também tem uma característica também que vale para todas as regiões, mas para Uberlândia ela é acentuada, tá? Esse jogo ele tem um sorteio diário. Então a possibilidade dele sair é maior, tá? Agora, se você levar no aspecto do apostador, o apostador gosta de determinados jogos, né? Então, por exemplo, o apostador, ele gosta muito da Mega Sena, é uma tradição grande, né? Só que a Mega Sena, ele tem valores maiores de prêmios, Sim. mas a dificuldade é maior de acerto, tá? E ele também não tem um concurso todos os dias, né? Hoje ele tem 3 vezes por semana, né? Então, assim, ele já é mais distante a possibilidade de acertar em função disso, porque ele não é todos os dias. Ele não é um prêmio que a pessoa gosta de ir lá e apostar todo dia. Por isso que, às vezes, as pessoas vão várias vezes no mesmo dia ou vão todos os dias na loteria em função desses jogos também, que ele gosta de estar lá fazendo a sua fezinha. Agora, pelo que você conhece ali, pelo costume, pelo hábito, né, de quem joga, ele gosta de marcar a cada nova aposta. Ele marca números novos, ele tem alguns números de estimação ou ele apela para a surpresinha, onde a máquina traz os números? Olha, existe as duas coisas, mas é interessante o que você perguntou, porque as pessoas, ela tem os seus números preferidos. Quando aqueles números preferidos estão com dificuldade de sair, aí ele aumenta um pouquinho a aposta, joga na surpresinha. Ele não despreza os números anteriores que ele sempre tem. Ele sempre aposta aqueles números anteriores, tá? Mas ele também, às vezes, quando ele tem condição, ele vai e aposta um pouquinho também na surpresinha, porque vários prêmios no país, aqui o Uberlândia também já deu, através da surpresinha, que é uma possibilidade que a pessoa às vezes não está com palpite naquele momento, né? E deixa a máquina gerar para ele e ele também tem a felicidade de estar ganhando também. Ainda falando de quem joga, falando do apostador, mas voltando um pouquinho na nossa conversa do primeiro bloco, né, das casas lotéricas, normalmente as pessoas têm a sua casa lotérica preferida, né? Não, eu gosto de jogar porque é perto do trabalho, perto de casa, não, porque eu sou amigo dos atendentes e vou mais. Quando sai um prêmio naquela loteria, o movimento aumenta? Sim, a tendência é de aumentar mesmo, tá? Porque as pessoas realmente querem ir lá, né? Mas assim, a sorte, eu sempre disse isso, a sorte não está no local onde ele está fazendo a aposta. A sorte é ele que é a sorte. Né? Então, para onde ele for, ele vai levar a sorte. Então, a sorte é da pessoa, né? E como nós estávamos dizendo, a sorte para qualquer um é igual. Tanto aquele que aposta mais como aquele que aposta menos. Todos terão sorte, como você abriu o programa dizendo que tem que apostar para ganhar. Então, ele apostando, ele vai ter chance também de participar. Então, é interessante essa parte da gente poder mostrar que
tanto faz. E as pessoas que quando procuram as loterias, tem tudo isso que você falou. Tem as pessoas que saem de longe para vir fazer com o atendente. Tem pessoas que às vezes começam a jogar numa loteria e falam assim, poxa, mas eu não estou conseguindo, eu vou tentar mudar. Né? Ele vai e muda e depois no outro dia não dá tempo dele fazer na outra, ele vem fazer na sua, ele acaba ganhando na sua. Ele fala, pô, mas não era o lugar então. Né? Então, assim, tem muito isso, né? Mas eu sempre digo que a sorte é com a pessoa, não é o local. Não, mas olha só, sorte é nossa, tá conversando com o Orseni hoje aqui no Band Entrevista, porque esse prêmio dessa semana, esses 12 milhões que saiu na quina, saiu na loteria do Orseni. Foi lá na sua empresa, foi lá na sua loteria que o Felizardo fez a aposta, né? Eu tive a felicidade de pagar esse prêmio este ano, né? Eu não tinha pago nenhum este ano, o prêmio maior. Eu tive a felicidade de pagar esse prêmio, né? Nesse momento a gente não sabe qual é o ganhador, né? Porque ele ainda não apareceu. Até momentos atrás ele não tinha aparecido para poder receber o prêmio, né? Até a gente convida essas pessoas a observarem seus jogos, né? Não deixarem de conferir, né? Presta atenção e vamos ver. Porque como a gente recebe da Caixa a informação, ele prescreve o prêmio. São 90 dias para o prêmio prescrever. Se a pessoa não encontrar o bilhete dele, vai acabar perdendo o prêmio se vencer esse prazo. E tem gente que deixa de pegar o prêmio? Acontece muitas pessoas. Acontece pessoas que até nem sabem que ganhou, tá? Joga o prêmio fora às vezes, porque ele procura sempre o prêmio maior. Não conseguiu, ele acha que ele não acertou menor. Porque, por exemplo, a própria quina, ela paga com 2 números, com 3, com 4 e com 5 o maior prêmio. Aí a pessoa confere, com 5 não acertou, ele já joga fora. Despreza e pronto. Mas ele ganhou, tá? Um valor menor, mas ele ganhou. Então são esses prêmios que às vezes fica parado, né? E as pessoas não procuram e vence o prazo disso. Agora a gente já fica imaginando, né? Que fala de loteria, fala de dinheiro, todo mundo já começa a sonhar e a gente fica aqui tentando entender. Normalmente quem ganha, né, ganha uma bolada, né, o senso comum imagina que ele vai viajar, vai mudar de local, deixa de trabalhar. Eu quero saber o seguinte, ganhadores, normalmente eles voltam na loteria aonde fizeram a aposta para agradecer, para cumprimentar as pessoas, ou isso é coisa rara? Ele quer continuar no anonimato? Olha, com prêmio grande é anonimato, tá? Ele fica no anonimato. Alguns casos excepcionais, assim, eles vai e fala, mas a maior parte realmente as pessoas não aparecem, tá? Mas os prêmios menores, aí sim, né? A gente sente a satisfação de poder estar olhando na máquina e vendo que ele ganhou um prêmio, né? Existe hoje um valor na loteria que a pessoa pode receber direto na loteria, né? Ele não precisa ir ao banco, né? Dependendo do prêmio, a própria casa lotérica ela faz o pagamento. Hoje, até R$ 2.112 ele pode receber na loteria. Passou desse valor, ele tem que receber na Caixa Econômica Federal. Tá certo. E aí ele mantém o anonimato dele lá, né? Porque o senso comum já diz, o pessoal vai pedir dinheiro emprestado. Agora, uma outra dúvida que a gente acaba vendo que acabou se tornando comum entre quem aposta, são os bolões. Bolão, né? E ele é impresso, tem o aval da Caixa Econômica Federal. Como é que funciona, né? Para as pessoas participarem, a credibilidade do jogo em conjunto. Sim, tá, veja bem. Se falando em credibilidade, né, os jogos da Loteria Federal é totalmente de credibilidade porque a gente tem regras absurdas para poder ser cumpridas, né, para a gente poder realizar o jogo. Então, extremamente confiável o jogo, de todos os sentidos, inclusive o bolão, tá? O bolão, quando ele é emitido dentro da loteria e tem o respaldo ali das informações que precisa ter do bolões, o bilhete você recebe cada um, ele é perfeitamente garantido, sem nenhum problema e garantido pela Caixa, não é pelo lotérico. Tá? É a própria Caixa que garante o jogo dele, né? Então, não existe nenhum risco nenhum dele poder comprar. O bolão, ele dá uma facilidade para a pessoa, porque às vezes a pessoa deseja, por exemplo, jogar na quina 8 números, porque é uma chance maior de acertar, e ele não tem um recurso para poder jogar aquele valor. Então, ele se associa a outras pessoas, tá? Para poder fazer o jogo do bolão, que hoje na loteria você pode encontrar. Aí ele participa, por exemplo, com mais 10 pessoas, né? Ele participa com os outros 9, vamos dizer assim, se o bolão for de 10 pessoas, e ele não precisa nem saber quais são as outras pessoas que estão com ele, porque ele vai receber um documento específico para aquela parte dele que ele vai ganhar o prêmio. Então não tem nenhuma dificuldade, ele pode receber esse prêmio em qualquer lugar do país.
Orsini, a gente está quase caminhando para o finalzinho da nossa conversa, mas eu não posso deixar de perguntar das edições especiais. Mega da Virada, Quina de São João, Loto Fácil de Independência, que são prêmios gigantescos, né? E parece que cria uma comoção nacional. Como é que é isso? Sim, veja bem. Esses prêmios realmente foi um pedido muito grande que o apostador fez e a gente transformou isso para a Caixa, né? Porque ele desejava muito ter os prêmios maiores do que os valores que ele está apostando. Então, esse prêmio ele é conseguido através de cada sorteio normal. Se retira um percentual para deixar acumulado para poder fazer. E a característica do apostador, ele queria que esse prêmio não acumulasse, e é o caso que acontece. Então, o da Virada, o da Independência, o da Quina de São João, todos eles vai ter ganhador e não acumula. É diferente do outro processo normal. Contempla todo mundo, né? Assim. Exatamente. Eu costumo falar, nosso assunto está longe de se esgotar, mas nosso tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui conosco. Eu também quero agradecer muito essa oportunidade da gente poder esclarecer as pessoas, dizer o trabalho que a gente faz e principalmente a importância do apostador para o país. Com certeza. O apostador é que ele faz acontecer as coisas, né? Que ele faz todas essas arrecadações que nós fazemos aqui é do apostador. O lotérico apenas é uma ponte, mas o mais importante é o apostador. E é por isso que faz sentido. Agradecer então ao Orsini Ferreira Machado, presidente do Sindicato dos Empresários Lotéricos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia, boa sorte aí nas suas apostas e nos encontramos no próximo Band Entrevista.